Essa é a correção do 8º ano, PET 4, semana 3, português. Antes de iniciarmos a nossa correção, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui semanalmente e já dê o seu like nesse vídeo. Número 1. Leia o texto abaixo com atenção e responda às questões. Então, eu não vou fazer a leitura completa aqui do texto com vocês, mas eu queria destacar alguns pontos. Então, primeiramente, é uma carta destinada ao rei Dom Manuel, que era o rei de Portugal, antigamente, e quem escreveu essa carta foi Pero Vaz de Caminha. É uma carta histórica e uma carta com uma linguagem do português mais antigo, é uma linguagem bastante formal e do qual ele descreve aqui um pouco do Brasil, e é uma carta, então, do português mais arcaico, podemos dizer assim, ok? 1. Qual a provável época em que essa carta foi escrita e que marcas evidenciam essa época no texto? Então, foi na época do descobrimento do Brasil e a linguagem utilizada, o estilo da escrita, que é arcaica no vocabulário e na construção sintática, e as formas de tratamento evidenciam a época do texto. 2. Como o Pero Vaz de Caminha se dirige ao rei Dom Manuel? Então, ele chama de Senhor e Vossa Alteza. 3. Que tipo de linguagem foi utilizada nessa carta? Foi a linguagem formal, até mesmo porque ele está escrevendo uma carta para o rei, então tem que ser uma linguagem mais formal mesmo. 2. Leia o texto da carta de Raquel para André em seu PET. Então, no número 2, nós tínhamos também uma carta, que é um texto longo, também não vou ler aqui com vocês, mas vocês vão ler aí no PET e responda as questões a seguir. 1. Quem escreve a carta e para quem ela está sendo escrita? Então, a remetente é Raquel, ou seja, quem enviou a carta foi Raquel, e o destinatário, ou seja, quem vai receber, é André. 2. Qual é o grau de intimidade dessas duas pessoas? Eles são íntimos, pois a carta é escrita em linguagem informal, com gírias e relata fatos pessoais. 3. A carta foi escrita na linguagem formal ou informal? Dê exemplos que justifiquem a sua resposta. Então, foi escrita na linguagem informal e alguns exemplos são: aí eu inventei, meu irmão está tirando faculdade. Então, eu acho que nesses textos, a intenção do PET foi mostrar para vocês as diferenças entre a linguagem formal e a linguagem informal. 3. Leia o texto abaixo com atenção e responda às questões. Então, nessas questões, nós tínhamos um infográfico que era sobre números sobre a adoção. Então, nós tínhamos alguns dados em gráficos falando não só sobre aqueles que pretendem adoção, como também os critérios que eles têm para poder selecionar essas crianças. E ele fala dos números do Brasil e também do estado do Paraná, ok? Então, 1. Qual é o título desse infográfico? Números para a adoção. 2. Qual é a introdução desse infográfico? Então, é essa primeira parte aqui, Mudanças devem ocorrer para acelerar os processos de adoção no país. 3. Quais as imagens estão presentes no texto e o que elas representam? Então, nós temos arcos e barras de gráficos, representações de pessoas que demonstram os dados apresentados. 4. Quais os tipos de gráficos estão presentes no texto? Então, são os gráficos de barra e diagramas em arcos, que são semicírculos. 5. Qual é o assunto tratado nesse infográfico? São informações sobre adoção no Brasil e no estado do Paraná. 6. Quais são os esquemas que compõem o texto? Então, são esquemas sobre o perfil e as escolhas dos pretendentes cadastrados para a adoção. 7. Qual a relevância desse infográfico para a sociedade?
Então, o tema é de interesse social, uma vez que há muitas pessoas disponíveis para a adoção, no caso, né, crianças e adolescentes. 8. Que tipo de linguagem foi utilizada nesse infográfico? Então, é a linguagem verbal e não verbal, de maneira clara e direta. Ok? Obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!